Muito boa noite, meu irmão. Paz do Senhor Jesus, chegando aqui para mais um momento de sabedoria. Hoje eu quero fazer menção de alguns versículos que se encontram no livro de Números, no capítulo de número 22 a seguir. Primeiro vamos ler aqui o verso 2, que diz assim, ó: Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. E depois aqui, versículo 12, diz assim, ó: Então disse Deus a Balaão: Não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto bendito é. E agora, 23, verso 8, para finalizar, diz assim, ó: Como amaldiçoarei... Caiu da glória. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como detestarei quando o Senhor não detesta? O capítulo de número 22 do livro de Números, ele relata a história de um rei por nome Balaque, que estava sobremodo atemorizado por ver o que Deus havia feito através da nação de Israel quando ela saíra do Egito. Porque todas as nações que se opuseram à caminhada de Israel foram terrivelmente destruídas. E agora, a bola da vez era o rei Balaque. E Balaque, ele entendendo que não tinha como ele lutar com armas humanas contra o povo de Israel, ele foi atrás de um profeta, porque ele pensava assim: o profeta é um produto. Se eu pagar ele, ele vai profetizar segundo a minha vontade. Então ele envia alguns dos seus mensageiros ali e explica a situação. Ó, Balaão, tá vindo um povo aí, eu tenho visto a fama desse povo, eu tenho visto o que o Deus desse povo tem feito, por onde eles têm passado, e eu quero chamar você, eu vou te dar muita honra, eu vou te pagar muito bem para que você amaldiçoe esse povo. Então, a princípio, Balaão se sentiu tentado e tentou partir para amaldiçoar aquele povo. Porém, quando ele foi orar ao Senhor, o texto é um pouco longo, mas, em suma, quando ele foi orar a Deus, Deus simplesmente falou assim: não vai não, filho. Você não vai não. Não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto bendito é. Então Balaão entrega a resposta de Deus para aqueles servos que levam até Balaque, entregam a ele ali, e Balaque simplesmente não desiste. Balaque agora manda outros servos seus, mais importantes do que os primeiros, e oferecem a Balaão ainda mais dinheiro, ainda mais honrarias, para que Balaão ele fosse amaldiçoar aquele povo. Porém, observe, Deus já havia dito que aquele povo é bendito. Não adiantava Balaão proferir nenhuma palavra de maldição contra aquele povo. Então, acontece a famosa história que a maioria dos cristãos conhece, quando Balaão tenta ir amaldiçoar aquele povo, montado em uma jumenta, a jumenta para e começa a falar com Balaão. E Balaão batendo nela, ela começa a falar com Balaão e Balaão não percebe que tem uma jumenta conversando com ele. Ele começa a conversar com a jumenta. Aí ela fala: não, você não está vendo um anjo ali não? E o anjo se revela a Balaão e fala com ele que ele estava fazendo a coisa errada, que ele não deveria ir. E vai passando o tempo, o rei Balaque insistindo, e o rei Balaque força Balaão a ir até onde estava ali o povo judeu e o povo israelita, né? Não era chamado judeu ainda nesse período, mas enfim. E quando chega por 3 vezes para Balaão amaldiçoar aquele povo, Balaão simplesmente abençoa aquele povo. E Balaque, furioso, fala assim: eu já chamei você 3 vezes para amaldiçoar esse povo e você só está abençoando os meus inimigos. Aí vem aqui o verso que nós lemos aqui, ó: Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como detestarei quando o Senhor não detesta? Eu não quero estar trazendo uma visão teológica acerca desse texto, mas eu quero usar esse texto para comentar sobre algo que eu tenho visto essa semana. Eu vi algumas coisas que me deixaram um tanto quanto preocupado, entre aspas. Por quê? A gente está na semana que antecede o carnaval, e inúmeras cidades do nosso país já está tendo pré-carnaval. E eu vi uma notícia de que um pastor, ele subiu ali para orar
a favor do desfile, das escolas de samba, do evento no modo geral, e abençoar, e falando sobre tolerância religiosa, sobre o ecumenismo, sobre respeito e assim sucessivamente. E isso é extremamente preocupante. Por quê? Porque quando você vai ver a origem desse pastor, é um pastor ligado a um partido de esquerda. E eu não tenho menor pretensão de falar sobre política aqui nesse vídeo dessa noite, mas eu quero levar você a pensar. Desde os primórdios, quando o nosso inimigo não consegue nos abençoar, ele vai tentar pagar alguém do nosso meio e puxar para o lado dele. Se a pessoa que recebeu o convite, ela for verdadeiramente um servo do Senhor, um profeta do Senhor, ele não vai. Agora, se a pessoa que recebeu o convite for mais um falso profeta, ele vai lá e vai proferir palavras que dão a acreditar que ele é um cristão verdadeiramente, que ele é uma pessoa que serve a Deus verdadeiramente. Só que as palavras dele são apenas palavras, não há nada de Espírito Santo nem há nada de Deus. Mas isso pode causar uma confusão muito grande naquele que está ouvindo, naquele que está assistindo. Olha, um pastor está orando a favor das escolas de samba, então é normal um cristão participar desse tipo de coisa, é normal um cristão ver o desfile, participar do desfile, ir lá para a avenida. Não, não é normal. O carnaval é a festa da carne. A Bíblia diz no livro de Romanos que a inclinação para a carne é morte, mas a inclinação para o espírito é vida. Então, nós temos que ter nossos olhos abertos, porque não há como amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. E não há como abençoar aquilo que Deus amaldiçoou. O que existe nessa festa da carne é adultério, droga, homossexualismo, ocultismo. Existe uma idolatria gigantesca. Existe uma zombaria do próprio nome de Jesus Cristo nessa festa da carne. Então não existe nenhuma possibilidade de aquilo ali ser algo que vai trazer algo de benéfico para você, para sua família, para a sua fé. Então, ainda que o profeta, falso profeta, ele seja comprado, ele receba uma honraria, ele receba ali um valor financeiro para ir subir num palanque, subir ali, se apresentar para multidões, orando, aquilo continua sendo a festa da carne. Continua sendo completamente oposto aos costumes cristãos. Então, se você ficou na dúvida, está assistindo esse vídeo, eu venho aqui para elucidar esse assunto e dizer para você: não tem como amaldiçoar o que Deus abençoa e nem abençoar o que Deus abençoa. Balaão não teve sucesso aqui nos seus intuitos e também não há nenhum profeta que vá falar que uma festa que exalta o sexo, que exalta o uso das drogas, que exalta tudo o que a Bíblia condena, ser bem-sucedida. Não abra o seu coração para que espíritos imundos entrem através dessas práticas. Não abra a sala da sua casa para que através da televisão esses conteúdos tenham um lugar dentro da sua casa. Mas abra a sua palavra, abra a Bíblia Sagrada e cresça através da fé. Abra o seu coração para a presença de Jesus e não caia na festa da carne, mas venha para a festa do Espírito, porque a festa do Espírito, a inclinação para o Espírito é vida e vida eterna. Amém? Eu quero ficar por aqui. Esse foi o nosso momento de sabedoria. Uma boa noite. Paz do Senhor.